Olá, meu amigo Ariston! Estamos começando mais um programa. Estamos quase chegando o carnaval. Mas antes, tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem comigo. E você, Juca, comprou a sua fantasia? Você esqueceu que no último programa eu disse a você que seria interessante você se fantasiar para o carnaval. Eu esperava que você viesse fantasiado, mas tudo bem. O importante é você chegar no carnaval fantasiado. Ariston, a minha fantasia está sendo preparada, meu amigo. Mas na semana de carnaval você vai ver que eu vou arrasar. Ótimo, estou esperando isso. Se Deus quiser, vai ser tudo bem. E a sua fantasia, Ariston, você vai preparar também? Nada, eu já vivo fantasiado, rapaz. Viver num país como esse nosso e engolir esses comportamentos pouco normais, pouco conservadores do poder público e da sociedade, você tem que ser um pouco palhaço. Então eu estou vestido já de palhaço o ano inteiro, não preciso me fantasiar mais. Ariston, falar nisso, já que você tocou nesse assunto, o que está havendo no STF, Ariston? No Supremo Tribunal Federal? O que está havendo é que os membros do Supremo Tribunal Federal, os 10 membros hoje, porque um saiu e o outro ainda não substituiu, se arvoraram na condição de mandantes da política nacional. Eles têm que ser mandantes em defesa da Constituição e não mandar na política. Então se mete aqui, se mete ali e começam a aparecer agora facilidades. Dizem que alguns ministros do Supremo têm a esposa ou um irmão advogados das partes. Aí complica, né? Complica porque a justiça deixa de ser imparcial. Ela começa a defender os interesses de grupos. E a população está reagindo a isso. Agora mesmo, o Dias Toffoli está tocando essa questão do Banco Master, que faliu e deu um rombo de 40 bilhões de reais. 40 bilhões de reais, ele está tocando sobre críticas, o Toffoli. Está tocando a questão sobre críticas. Quer que os depoimentos sigam direto a ele, quer que o material apreendido seja depositado à disposição dele, decretou sigilo total do inquérito. Mas por que isso? O que se esconde ali? Alguma coisa tem que se esconder. Se ele quer sozinho ele saber de tudo, então a população está reagindo a isso. E isso é muito ruim. Juca, isso é ruim mais do que a gente pode imaginar, porque as queixas e as críticas não recaem sobre um membro do tribunal. Recai sobre todo o tribunal, desmoraliza todo o tribunal. Então o presidente, que é um homem de bem, um homem honrado, há de tomar medidas rápidas, medidas de caráter definitiva, para que essa coisa não avance no Supremo. É um poder que o Brasil deve muito a ele, garantidor da nossa democracia, e não pode estar aí como na boca de lavadeiras, e só chega lá porque estão mandando roupa suja para lá, senão ninguém virava lavadeira. Não pode acontecer o que está acontecendo, é triste, é desonroso para o Supremo, para quem faz e para o país também. Desacredita a democracia.
há necessidade de imediatamente se reposicionar o Supremo como um órgão respeitável. Eu vi um comentário na Globo News, feito pelo Gabeira, que alguns ministros estão milionários. Como é isso? Como é isso? Se o valor máximo do funcionário público, do salário do funcionário público, é o valor de um ministro. E esse valor são 40 mil reais. Ora, 40 mil reais, você morando em outro estado, com suas despesas naturais, com a família e tal, não sobra dinheiro para ninguém ficar milionário. Há de se apurar e rápido para ver o que está acontecendo e repor as coisas nos lugares. É o próprio tribunal e pelo voto da maioria dos seus membros que vai reconduzir o Supremo a um lugar de respeito, que ele sempre teve. Eu queria lembrar você que por ocasião do golpe militar em 1964, os militares fizeram a intervenção no Supremo e cassaram 2 ou 3 ministros do Supremo. Outros ministros se rebelaram contra aquilo e alguns tiraram a sua bata em plena sessão e jogaram no palco, abandonaram a instituição. É isso que a gente precisa, é homem de verdade, homem correto, homem de caráter, gente direita. O Evandro Liz e Silva passou por isso, o Vitor Nunes Leal passou por isso. E quem são eles hoje? São juristas respeitados por todos os advogados. Nós precisamos de gente decente na Corte Suprema. É isso. E você acha que isso tem uma solução simples ou muito complexa? Solução simples e imediata. Basta tirar o processo do relator atual. Tirou, acabou. E tira como? Ou chama ele e diz, ó, sai do processo, ele pode dizer, não, eu não vou sair. Então tira o processo dele e bota para a justiça comum. Sabe por quê? Porque não tem nenhuma explicação para esse processo estar sendo apurado pelo Supremo. A explicação são interesses escusos, que eu não sei quais são, os senhores não sabem quais são, nem você sabe. Mas tem que tirar o processo da mão do relator. E se tira numa canetada. Ariston, então teremos novidades em breve sobre isso. Ou esperamos novidades, não é verdade? Eu acho que teremos. Eu conheço grande parte dos ministros do Supremo. E se eu pudesse dar uma palavra aqui sobre isso, diria com segurança. Em sua maioria são homens honrados, decentes, direitos, que devem estar sofrendo mais com isso do que a gente. Eles vão interferir e vão resolver. Muito bem, assim esperamos. O Brasil merece gente de bem fazendo coisas certas lá no comando, não é mesmo? É verdade, é para isso que existe o Supremo. É para dar um norte ao país, um norte de segurança, de estabilidade, de obediência à Constituição. Nós precisamos de gente que cuide dos interesses da nação. Não é alguém lá, sabidinho, que rapidamente está tratando de interesses outros que não aqueles que devia. É isso, Ariston. Mudando completamente de assunto, Ariston, eu vi que o Lula e o Trump estão aí de amizade novamente. Estão numa boa? Estão resolvendo problemas do mundo? Não diria amizade, porque esse negócio de amizade é uma coisa que você faz ao longo da vida e depois de demonstrações. O que eles fizeram foi uma aproximação em razão daquelas taxas injustas que o Trump baixou sobre o Brasil, e eles fizeram uma aproximação. E agora estão se reaproximando porque o Trump deseja que o Lula participe de um conselho que ele está criando
Conselho da Paz. Ora, ele que promove a guerra está organizando o Conselho da Paz. E o Lula o recebeu muito bem, não pode ser diferente. São relações de países, não é uma relação pessoal somente. E o Lula colocou certos problemas para participar do Conselho. Entre eles o seguinte, que o Conselho indique somente como área de atuação a guerra no Oriente Médio, entre Israel e Gaza. Restrinja-se aquilo ali, e aí ele participaria. É isso que a gente sabe. Muita conversa deve ter acontecido além disso, mas o que vazou foi isso. Eu acho que o Lula está certo, eu acho que tem que fortalecer a ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas, criadas depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, já vão 75 anos, pelo menos, de existência, e a ONU está em todos os países do mundo, ou quase todos. E a ONU tem força, tem autoridade para isso. Precisa, obviamente, colocar mais gente no Conselho de Segurança da ONU, porque lá tem 5 votos. Rússia, China, França, Inglaterra e Estados Unidos. 5 países que, não gostando de uma matéria, votam contra e está vetada a matéria. Ora, isso não pode continuar assim. Tem que ampliar esse conselho, botar aí para 12, 15, 20 membros e decidir por maioria na votação entre eles. É isso que se espera. Muito bem, eu queria a sua permissão para a gente chamar o Big Bob para saber como é que tá essa repercussão desse papo aí do Trump com o Lula lá nos Estados Unidos, pode ser? Pode ser. Agora vamos pedir pro Big Bob se posicionar. Eu vi o último programa, penúltimo programa, quando você chamou ele repetiu o que nós dissemos aqui e não acrescentou nada. Então ele tem que ter uma posição, ou não tenha posição, diz que não tenha. É uma boa resposta também. Agora, ficar mastigando as nossas palavras não adianta, é isso. Big Bob, manda ver aí, bota na mesa a sua opinião, o que você acha desse momento atual. Vai, Big Bob! Olá, Ariston. Olá, Juca. Ariston, você pediu opinião, então vamos a ela. Aqui dos Estados Unidos, a relação entre Lula e Trump não é amizade, é jogo duro. Cada um faz o que acha melhor para o próprio país, sem romance. O americano comum não está nem aí para o Brasil. Ele quer saber se o supermercado ficou mais caro, se tem emprego e se o país está forte. E é aí que o Trump entra, falando grosso, ameaçando, pressionando. Funciona com o eleitor dele. Trump não ficou mais calmo, ele só muda o tom quando interessa. Hoje conversa, amanhã aperta. Quem acha que ele virou aliado está se enganando. Se o Brasil for esperto, negocia. Se cair na provocação, apanha. Essa é a leitura real por aqui. Volto com vocês aí no estúdio. Viu só, Ariston? Big Bob tá com opinião. O que você achou? Achei que melhorou muito, porque a gente pelo menos fica sabendo, não da opinião dele, mas da opinião do povo americano, que ele está ouvindo lá e pode transmitir para a gente. Isso é muito importante. Muito bem, Big Bob. Ô Ariston, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais Trump. Eu quero saber mais umas coisas aí da sua opinião, beleza? Ótimo. Ariston, estamos de volta. Hoje o programa tá show, Ariston. Eu quero saber do Trump. Conta mais aí, o que ele anda aprontando? Olha, o Trump é o resultado de um empresário muito bem sucedido,
e bem-sucedido através de práticas condenáveis. Para os senhores terem uma ideia, o Trump já faliu 20 vezes. Não é pouca coisa, não. Se fosse no Brasil, ele jamais seria presidente da República. Um falido aqui não pode disputar um cargo desse. Pois ele chegou lá e ele administra ou quer administrar os Estados Unidos. Ele quer fazer política como o chefe de uma empresa particular. Aquilo virou a empresa dele. Ele é o CEO da empresa, o homem da cadeira. Não dá. Você tem que fazer política de acordo com os interesses do povo. O Trump tem causado muita perplexidade no mundo. Toda hora ele tem uma posição esquisita e atrás dessa esquisitice vem algo pior, que são as ameaças. Diz, eu quero que resolva tal situação, porque se não resolver, as minhas forças armadas resolvem. Resolve como? Matando, bombardeando, dando tiro, jogando bomba. Isso não é posição de político, isso é a posição de um guerreiro de um país sublevado. Não é uma posição da maior potência do mundo. A posição da maior potência do mundo é um cidadão que respeite o seu povo em primeiro lugar e os outros povos, os seus aliados, os seus amigos, a sua corrente política. Ele não, é na força bruta. Nos Estados Unidos agora, o que é que ele fez? Ele candidatou-se falando mal dos imigrantes. Que imigrante era falsário, que imigrante era estelionatário, que imigrante era estuprador, que imigrante era assassino, e saiu dizendo a porção de besteira sobre os imigrantes. Começa o seguinte, a mulher dele é imigrante, o pai dele foi imigrante. Os Estados Unidos todos se formaram de imigrantes. Aquele povo que está lá não nasceu ali, todos vieram de volta. Então ele não pode estar falando mal de imigrante. Segundo, ele botou uma tal de Polícia Federal para correr atrás de imigrantes. Imigrante legal ou imigrante ilegal, não importa, está todo mundo sendo preso e enjaulado. E agora resolveu matar americano. Americano que faz uma crítica à forma como eles estão agindo, eles vão lá e matam. Esse enfermeiro que eles mataram agora, mataram com 10 tiros. 10 tiros. O que o cidadão tinha na mão era um telefone celular. 10 tiros. Você se coloca contra ou você corre da abordagem violenta. Agora mesmo tem um brasileiro preso lá e ele era imigrante legal, registrado, casado com uma americana. Eles dão um cerco violento, levam preso e aí acabou, ninguém sabe mais. Um vai para El Salvador, outro vai mandar de volta para o seu próprio país e é assim que está acontecendo. O povo americano começou a reagir a isso. Nas pesquisas de opinião, o Trump já está com avaliação negativa, 50 e muitos por cento já estão contra essa forma de abordagem de imigrante. Não é possível. Você imagina se a gente desenvolvesse isso em todo lugar, quem é imigrante tem que ir embora. Bom, muitos países não existiriam, a maioria dos países não existiria, porque os imigrantes é que são a força de trabalho desses países. Nos Estados Unidos, agora, já há um enorme sofrimento, porque não tem trabalhadores disponíveis para fazer os trabalhos que os imigrantes faziam. Já está faltando cozinheiro, já está faltando porteiro, já está faltando gente que cuida da limpeza pública, já começou a faltar mão de obra disponível. E isso é um atraso. Quem constrói os prédios? Os imigrantes. Quem constrói as pontes?
Os imigrantes. Quem constrói as siderúrgicas, as redes ferroviárias? Os imigrantes. Teve uma época que o presidente dos Estados Unidos abriu a entrada de chineses nos Estados Unidos, foi o Roosevelt. E os chineses construíram as estradas de ferro, que ainda hoje são poderosas nos Estados Unidos. Então esse Trump é um errático, ele não sabe resolver e ele vive de ameaçar. Eu pediria ao Lula que tivesse paciência com ele, porque acima da minha opinião, acima da opinião do senhor, acima da opinião do Lula, está o interesse de cada país. E a gente tem que fazer uma política baseada na geoeconomia. Então vamos com calma com ele, Lula, e vamos dando o nosso jeitinho brasileiro e vamos levando ele de uma forma que a gente consiga o que a gente deseja. O que é que a gente deseja? Isso é bom, isso é importante. Nós desejamos um Brasil melhor, nós desejamos a paz internacional, nós desejamos viver com tranquilidade, sem arrogância, sem a incerteza. Nós queremos que juridicamente haja uma garantia, que policialmente haja uma garantia, que termine os roubos aqui, que termine a impunidade. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos de patrão. A Venezuela já começou a se rebelar. A presidente lá, que eu tenho lá minhas dúvidas do comportamento dela, já disse que não aguenta mais ordem dos Estados Unidos. É isso que ocorre mesmo. O invasor se sente dono, é o colonizador. Só falta botar um chicote na mão dele e dizer, ó, só tem escravo aqui, ele sai batendo de chicote. No Brasil nós não queremos isso não. No Brasil nós sabemos reagir. Cada povo reage ao seu modo. O modo brasileiro é a tratativa educada, a tratativa conveniente. E é isso que o Lula tem que fazer. Trabalhar com educação, com respeito, mas sem abrir mão dos nossos princípios. Muito bem, Ariston. E não para por aí não. O Trump, que acha que é dono do mundo, agora quer a Groenlândia, quer se meter em todos os tipos de guerra. Ele é que tá mandando. Ele acha que manda em todo mundo, Ariston. Ele é mais do que isso. Esse negócio da Groenlândia tem 70 anos de discussão. Quem domina a Groenlândia são os seus vizinhos. Domina como? Ajuda. Na Groenlândia, eu vou dizer uma coisa que parece absurda, mas é a verdade. Na Groenlândia, um país que é uma geleira, o povo vive melhor do que no Brasil. Os hospitais são melhores do que os brasileiros, as estradas são melhores, e são 50 mil pessoas só. Então esse Trump de olho lá na Groenlândia, por que isso? Porque de repente... E outra coisa, os Estados Unidos têm base militar lá, então de certa forma ele já está protegido, e diz que é a proteção americana, não é proteção de nada, essa proteção já existe lá. Nós temos que ficar de olho no Trump. Por quê? Porque não resume-se a Groenlândia. Ele já ameaçou o Canadá, ele já ameaçou o México, ele já ameaçou o Brasil, ele espalha ameaças, ele já ameaçou o Irã, ele se sente realmente o dono do mundo. Sabe o que é isso? É garoto rico e responsável, protegido por papai, que pagou no dinheiro as suas falcatruas para poder torná-lo livre para sempre, cheio de vontade, cheio de mimo. E a necessidade de dizer, calma aí, doutor, aqui somos nós, você é daqui para lá. É isso que o Brasil precisa fazer, é isso que os outros países precisam fazer.
respeitar os Estados Unidos como uma grande nação, que são respeitável, enorme, 400 milhões de habitantes, uma produção invejável, uma produção industrial. Agora, não pode deixar uma pessoa com perturbações comandando esse país, porque aí daqui a pouco ele está comandando o mundo, está fazendo todo mundo de escravo, e escravo não dá. Aqui nós queremos gente livre. É isso, Ariston! Vamos mudar agora um pouco o clima do nosso papo. Estamos em ano de Copa do Mundo. Começou agora o Campeonato Brasileiro, estamos com os campeonatos estaduais. Futebol esse ano vai dominar, né não, Ariston? Vai, eu até fiquei feliz com a entrada do Remo no primeiro escalão dos times, porque é uma representação do norte do país. E também com a entrada daquele time que sofreu desastre aéreo, a Chapecoense, voltou também para o primeiro plano dos grandes clubes que vão disputar. Eu tenho a impressão que o campeonato esse ano vai ser mais equilibrado que o ano passado. Não vai ficar só entre Palmeiras e Flamengo, não. As oportunidades vão se abrir para outros times. E aí fica mais alegre, fica mais participativo. Todo mundo participa, cada um querendo o seu pedacinho. Eu, por exemplo, gostaria muito que o Vasco chegasse nas disputas. Acho difícil. O Vasco não se preparou. O Vasco tem um presidente muito mediano, muito medíocre. Eu até tenho um conselho para ele. Vai para casa, Pedrinho. Qual é o cartão que você vai dar pro Pedrinho, hein, Ariston? Em primeiro lugar, o cartão para o técnico. O técnico do Vasco, que não merece outra cor senão a vermelha. E para o Pedrinho, vou dar os dois. Por que eu estou dando amarelo? Porque ele é uma pessoa de bem, ele não é uma pessoa desonrada, ele é uma pessoa honesta. Agora vou dar o vermelho como dirigente de clube, ele é péssimo dirigente. Então ele está entre o amarelo e o vermelho. Já que você tá com o cartão aí, dá o do Trump. E o do Trump, qual é? Do Trump? É esse daqui multiplicado por 10. É um painel vermelho para ele. Muito bem, Ariston. Estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Eu vou deixar aqui o meu abraço para você e para todo mundo do manicômio. Eu também deixo o meu abraço para todos que estão nos ouvindo, mas queria prestar uma homenagem ao nosso Supremo Tribunal Federal, ao Edson Fachin, que é um presidente decente e honrado e saberá reconduzir o tribunal para o caminho que não devia ter saído, resolvendo esses probleminhas que estão acontecendo lá. Para você, Fachin. Semana que vem tem muito mais manicômio, beleza? Ótimo. Vamos aguardar a oportunidade e ver quais os assuntos, Juca, que você traz para o debate.